com vocês. Nossa, que energia boa. Que unção que está aqui neste lugar. E eu estava ali atrás, né? Estava sendo ministrado pela mensagem da nossa irmã. Estava aos prantos, gente. Estava ali atrás, mas eu estava aos prantos. A minha, quietinha. Então Deus tem algo muito especial para nós hoje. Amém? Para nós iniciarmos, eu quero ler aqui um versículo muito famoso. João 3,16. João 3,16. Por favor, faça questão de ler, apesar de ser famoso. Quem achou diz EBD. Quem não achou diz misericórdia. Ô Jesus, ajuda ela. Ajuda. João 3,16. Vamos lá. Na minha versão diz o seguinte, João 3,16. Eu estou lendo da NAA. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Novamente vou ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Que deu seu Filho unigênito. Amém, glória a Deus. Ao longo da vida, nós temos muitos paradigmas, né? Nós temos muitas perguntas a serem respondidas. O que eu vou ser? O que irei fazer? Para onde vou? Será que eu vou ser importante um dia? Será que eu vou fazer algo legal quando eu estiver mais velho, né? Será que a minha vida tem rumo? Ou o pior de tudo, que foi uma pergunta que me atormentou durante anos na minha adolescência. Será se eu sou importante? Alguém já fez essa pergunta? Quem já fez essa pergunta, levante a mão. À luz da Bíblia, que nós devemos viver, sim ou não? Sim ou não? Sim! Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre nós. Amém? Porque enquanto nós não definirmos aquilo que Deus acha sobre nós seremos levados ao léu das ideologias, do que o outro acha, do que a circunstância acha, do que eu acho de mim. E não é assim que a Bíblia define aquilo que eu sou. Não é assim que a Bíblia define. É importante nós entendermos isso porque nós podemos ser enganados pelas pessoas, pelas circunstâncias e por nós mesmos. Eu, por muito tempo, vivi uma inferioridade compulsiva, que eu achava sempre que o outro era melhor do que eu. Ah, mas que fulano é mais bonito do que eu. Ah, mas que fulano joga mais bola do que eu. Parece que eu nunca estava completo. Parece que eu nunca iria ser feliz. Porque sempre eu olhava para o outro. E eu vivia atormentado durante anos da minha vida. Porque eu colocava um padrão muito alto para mim. Que doía muito em mim. E para piorar a situação, eu não era ouvido em casa. Apesar de ter pais evangélicos, a doutrina de antigamente era muito mais rígida do que vocês estão vivendo hoje. Então, eu não podia fazer nada. Nada. Nada que eu achava divertido. E foi então que eu falei, vou viver a felicidade que o mundo dá. Porque dentro da igreja eu achava que eu não era feliz.
E foi quando eu me afastei, quando eu tinha 15 anos. Porque eu acreditei que a felicidade estava em outras coisas e não naquilo que Jesus fala sobre mim. Eu perdi 8 anos da minha vida fora dos caminhos de Deus. Eu perdi 8 anos em que hoje eu poderia ser um grande engenheiro. Eu tenho um ótimo emprego. Graças a Deus sou promovido. Recebo bem, tenho uma boa estabilidade, mas poderia estar bem melhor. Porque eu quis ir atrás de uma felicidade que é substancial. Ela se esvanece na mão. E aí que entra a Bíblia. Aí que entra aquilo que Jesus acha sobre você. Eu acho bastante interessante sempre mencionar que nós, como seres humanos, nós somos ruins como pessoas. Porque nós tendemos ao pecado através do pecado de Adão. Né? E eu ouço muito ministrador por aí falar que a gente é trapo. E eu discordo totalmente disso. Nós somos trapo concernente ao pecado que há em nós. Mas nós não somos trapos diante de Deus. Porque Deus nos trata como pedra preciosa. Pode parecer uma mensagem meio coach, mas é o que a Bíblia fala. É o que a Bíblia fala. A Bíblia fala coisas maravilhosas sobre nós. Quer ver uma coisa interessante? Se você ler Gênesis capítulo 1, do início ao fim, Deus fala, haja luz e houve luz. Haja isso e houve. Haja. Ou seja, ele deu um comando de voz e as coisas foram criadas. Céu, mares, terra e tudo que nele há. Então, Deus não colocou a sua mão na massa. Ele apenas falou, haja e houve. Só que quando ele foi criar o ser humano, só que quando ele foi criar você, ele falou, façamos o homem conforme a minha imagem, a minha semelhança. E assim fez Deus o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Presta atenção. Deus fez questão de falar no plural. Façamos. O que isso significa? O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam lá fazendo a mim e fazendo a você. Para Deus, você é muito mais que importante. Você não é importante. Você é muito mais do que importante. Porque tudo que foi feito foi para você. Foi para você. Então é por isso que... Por que eu sou importante? Porque Deus fez tudo para que habitemos nele. Então ele usou o seu poder, a sua graça, o sobrenatural, para te dar o melhor. Para nos dar o melhor. Só que infelizmente, né, Adão peca. Quando Adão peca, né, a morte entra no mundo. E tudo que a morte traz em seu conjunto. Medo, depressão, ansiedade, morte física, doenças, tudo isso que vocês acham horríveis. Quem trouxe isso? A morte do pecado. A morte do pecado. E sabe, queridos, Deus não precisa de nós. Deus não precisa de nenhum de vocês. Deus não precisa de mim. Porque Deus é pleno em si mesmo. Ele é autossuficiente. Ou seja, ele não depende que eu chegue aqui e cante um louvor bonito para ele. Amém? Isaías capítulo 6 fala a visão do profeta Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías capítulo 6?
Isaías, capítulo 6. Quem achou diz EBD. EBD. Nossa, todos acharam. Então leiamos. Isaías, capítulo 6, versículo 1 diz o seguinte: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, abre aspas, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Salmos capítulo 19. Salmos capítulo 19, versículo 1. Quem achou diz EBD? EBD. Amém. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então o que nós entendemos aqui? Tudo glorifica ao nosso Senhor. Tudo. As estrelas, os mares, os animais, tudo que você já viu de bonito que tem na face da terra, glorifica o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo glorifica ao Senhor. Então, nós entendemos que Deus é pleno, não precisa de mim, e que se fosse por causa de adoração, tudo iria adorar Jesus. Então, o que eu faço aqui? Por que Deus me criou se Ele não precisa de mim? Alguém já fez essa pergunta? Não? Já? Por que Deus me criou, cara? Se Ele não precisa de mim? Se Ele tem os anjos, se Ele tem os céus, se Ele tem as estrelas, se Ele tem os mares, se Ele tem os animais que o adoram. A Bíblia fala isso. Ele é pleno. E se for por causa de adoração, tudo adora Ele. Por que eu estou aqui? Por que eu sou importante para Deus? Essa é a nossa pergunta. Por quê? Por que ele... Qual é o seu nome? Samuel. Uma salva de palmas para o Samuel. Você é homem de atitude, gostei. Se ele não precisa de mim, porque a Bíblia fala que as pedras, se não tiver ninguém, elas iam clamar. As pedras podiam pregar também. Não é ele que precisa de mim. Sou eu que preciso dele. Deus fez um plano para resgatar cada um de vocês. Cada um de vocês. E o plano foi, se alguém pecou, se há multidão de pecados, alguém precisa pagar por isso, sim ou não? Sim. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então ninguém tinha pago a nossa dívida. Então Deus veio, se Ele não precisa de mim, porque Ele escolheu me amar. Foi opção dele. Eu quero amar o ser humano. Eu quero amar. Ele escolheu. O primeiro texto diz o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho O que é que significa isso? Único filho. É o único do mesmo gene, no mesmo DNA. Vocês entenderam agora? Então, mesmo que ele tivesse só um, ele amou tanto você que ele falou: eu amo muito meu filho, mas eu também amo muito. Qual é o seu nome? Luísa. Eu amo muito a Luísa.
Eu vou matar o meu filho. Parece escandaloso, né? Quando nós falamos assim. Eu vou matar o meu filho. Mas é isso que Isaías fala. Agradou-se o Senhor ferir o seu filho. Deus se agradou do sacrifício de Jesus. Por causa de quem? Eu. Diz assim, eu. Jesus me amou e morreu por mim. Eu sou muito importante para Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Agora, já que ele escolheu, abre uma outra pergunta. Qual é essa pergunta? Eu mereço esse sacrifício? Será se eu sou bom o bastante para eu me sacrificar? É aí que Jesus me quebra no meio. Meu Deus, gente. A gente não merece, cara. Me emociona isso. Porque a gente é ruim, cara. A gente, como ser humano, a gente erra. A gente responde nossos pais. A gente fere nossos amigos. A gente comete erros, cara. Se fosse para Deus se gastar, a lógica seria ele se gastar por uma pessoa que é boa, sim ou não? Mas ele foi à cruz porque ele me ama, cara. Porque ele te ama, cara. A gente nunca vai entender. Por que Jesus fez isso, cara? A gente nunca vai entender. Essa é a esperança da glória. Quando nós chegarmos ao céu, Jesus vai responder esse tipo de pergunta. Eu vou chegar para ele e falar assim, eu fui tão mal na terra. Por que o Senhor morreu por mim, cara? Isso é muito lindo, cara. Eu queria que vocês entendessem isso. Eu podia parar de ministrar agora só para vocês entenderem isso. A gente não merece, cara. A gente não merece. Porque o merecedor é aquele que é santo. Só que a Bíblia fala que só um foi santo. Só um cumpriu todos os mandamentos. Só um. E ele fez por pessoas ruins, cara. Por pessoas que não eram boas, não. Não eram boas. E é isso que constrange, sabe por quê? Imagine você fazer um mal para alguém e essa pessoa falar bem assim, tudo bem, eu quero te trazer um presente. Mesmo tu me fazendo mal. Não tem lógica. Mas é tão constrangedor que a pessoa fala bem assim, como é que eu não vou aceitar, cara? Eu acabei de te fazer mal. Esse é o amor de Jesus. Nós vamos ler 2 textos agora, para eu parar de chorar. Lucas capítulo 7. É para rir mesmo. Lucas capítulo 7. Vocês vão entender por que eu estou falando isso, tá? Eu estava ali atrás, eu estava aos prantos. Porque quando você sabe o que está escrito e entende aquilo, é uma outra situação, é uma outra parada. Lucas capítulo 7, versículo 36. Lucas capítulo 7, versículo 36, quem achou diz EBD. Quem não achou de misericórdia. Amém. Leamos. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Jesus tomou lugar à mesa. Tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, diz comigo, pecadora. Sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. E, estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhando-os com as suas lágrimas, os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e ungia com o perfume. Ao ver isto,
O fariseu que havia convidado disse consigo mesmo. Ele disse o quê? Consigo? Ou seja, ele falou na sua mente. Se este fosse profeta, bem saberia que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50 denários. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas, os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados, repete comigo, pecados. Muitos dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Nós lemos uma passagem pela qual um fariseu, mestre da lei, com certeza, convidou Jesus para entrar em sua casa. Naquele momento, eles desconfiavam que Jesus era o Messias ou não. Então, eles estavam investigando se Jesus realmente era o Messias que haveria de vir, profetizado pelos profetas no Antigo Testamento. Isaías, Jeremias, Salmos, etc. Amém? Contextualizando. Então, Jesus entra na casa. Percebe bem? Jesus entrou na casa. Jesus não foi recebido. São 2 coisas diferentes. Quando você é recebido na casa de alguém, é quando alguém com bom agrado fala: entre, nós temos aqui frutas, comidas, você quer uma água? Você quer alguma coisa? Você quer ajuda? Então você é muito bem recebido, assim como fui aqui, graças a Deus. Amém? Obrigado, obrigado. Então isso é um recebimento. Você está recebendo alguém de honra. Questão de respeito. Sim ou não? Sim. Jesus não foi nem recebido, ele simplesmente entrou, como se diz aqui, né, na Zona Leste, na torona. Ele simplesmente entrou. Então, logo na sua entrada, ele foi ofendido, né? Pela falta de educação. Por um fariseu que é mestre da lei, que deveria fazer as coisas corretas, porque ele entende da lei. Então percebe bem a diferença entre o tratar de um fariseu que é o certão, o bonitão, o que entende da lei, para uma pecadora. A pecadora, que o próprio Jesus fala, ela cometeu muitos pecados. Quando alguém comete pecado é uma coisa, quando a pessoa comete muitos pecados é outra. Então nós entendemos através das palavras de Jesus que era uma pessoa que não merecia amor. Não merecia respeito. Era uma prática da época porque não tinha asfalto como nós temos hoje, não tinha toda essa tecnologia que nós temos hoje, todos esses equipamentos que nós temos hoje. Eles viajavam de um lugar a outro a pé, apenas com aquelas sandálias, né? Aquelas sandálias antigas. Então o pé ficava sujo e muitas das vezes os lugares, eles tinham, vou falar aqui em português claro, com perdão, já peço perdão, mas tinha muita bosta no caminho, tinha muita coisa suja. Então, os pés dos viajantes que iam de um lugar a outro ficavam sujos. Então, toda vez que alguém era recebido em casa, ele era recebido com uma bacia com água e pano para limpar os seus pés, porque a pessoa podia ficar doente, sim.
Então não era só questão de respeito, mas a questão de se preocupar com o próximo, limpar os pés. E Jesus, ele vai justamente nessa ocasião. Você que é o cara, vou falar aqui em português claro, você que é o mestre da lei, você que é o fariseuzão, você que entende, você nem sequer limpou os meus pés. Sabe o que significa? Você nem sequer se preocupou comigo. Você me convidou para a sua casa, mas você não se preocupou comigo. Quem está entendendo aqui? Só que em contrapartida, aquela pessoa que era muito pecadora, Jesus falou, tu és uma bem-aventurada. Porque diante de Deus, Deus quer coração maleável. Deus quer sinceridade. Ela estava procurando ser perdoada pelos seus muitos pecados. Só que tanto um quanto o outro, nenhum dos dois... Oi. Descarregou. Vou pegar o outro. Oi. Aí, agora sim. Conheci o microfone. Nenhum dos dois mereciam. Primeiro, pelo fariseu, que esnobou a Jesus, falando português claro. Não respeitou a Jesus. Quanto pela outra que, mesmo tendo uma boa ação, era muito pecadora. Muito pecadora. E Jesus morreu por essas pessoas. Jesus morreu mesmo uma pessoa que socialmente não tinha valor. Se ela era muito pecadora, nós pressupomos que, com certeza, ela deve ter feito um pecado de adultério. Quando a pessoa, naquele momento, naquela ocasião, naquela cultura, ela era exposta socialmente. Se alguém adulterasse, ela era isolada. Era até, digamos assim, era menor do que um cachorro. Vocês conseguem entender o nível de tristeza que seria a vida dela? Então Jesus perdoou os pecados dela. Porque Deus se importa com pessoas, cara. Jesus ama pessoas. Cada um de vocês com qualidades individuais, seja com as suas melhores qualidades, ou seja com, entre aspas, o seu defeito. Porque Deus nos criou dentro, da barriga da sua mãe. É o que Salmos fala. Só que mesmo você não merecendo, Ele insiste, porque Ele escolheu te amar. Mas por que Ele escolheu te amar? Porque você é importante, cara. Você é importante. E cada um tem um propósito específico que Deus quer que você seja. Isso é muito especial, porque Ele não nos trata como manada. Tipo, eu amo vocês tudinho. É muito chato isso, né? É totalmente diferente quando alguém chega contigo. Qual é o seu nome? Miguel? Miguel, eu te amo, cara. De verdade. Eu te amo. Seu cabelo é lindo. Gostei do seu óculos, você é estiloso. Tá muito bem. Parabéns, tá? E se eu falasse assim, eu amo todos vocês, meninos? Não é totalmente diferente? E quando Jesus fala que Ele nos ama, Ele ama as nossas individualidades. Porque nós somos importantes. Eu sou. Repete comigo, eu sou. Importante. Porque Jesus me amou na cruz. Lucas capítulo 8. Muito próximo um do outro, né? Lucas capítulo 8, versículo 22. Quem achou diz EBD. Quem não achou diz misericórdia. Ajuda ela, Jesus. Leamos. Lucas capítulo 8, versículo 22. Aconteceu que, num daqueles dias, Jesus entrou no barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: vamos passar para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo,
Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: Vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até manda nos ventos e nas ondas, e lhe obedecem? Então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galiléia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu a Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com forte voz: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente, porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impedido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: Qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião. Fala comigo: Legião. Legião. Isto porque muitos demônios tinham encontrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandassem para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte. E os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se despenhadeira abaixo para que dentro do lago e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontrou o homem de quem tinha saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas tinham presenciado os fatos. Contaram-lhes também como o demoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gesarenos nos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volte para sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Percebe bem, nós lemos duas situações diferentes. No primeiro texto nós lemos, Jesus entrou no barco e falou: Vamos para o outro lado da margem, ou o outro lado do lago, dependendo da versão. E houve uma tempestade no meio do caminho até que ele se chegasse à terra dos Gesarenos. Vocês entenderam isso? Então os discípulos passaram perrengue para chegar na terra dos Gesarenos. Por causa de quem? O endemoniado Gesareno. Quando Jesus pergunta de quem era o nome dos demônios que estavam nele, o que eles falaram? Legião. O Novo Testamento ele foi escrito por hebraico, um pouquinho de aramaico e em grego. Então, nós temos uma cultura ali, né? E a cultura daquela época, legião era um grupo de soldados que tinha mais ou menos entre 4.000 a 6.000 soldados. Então, quando eu falo que eu tenho 4.000 a 6.000 soldados no meu exército, do meu reino, eu chamo de legião. Então, quantos demônios tinham dentro daquele endemoniado? 4 a 6.000. Para uma pessoa ser possessa por um demônio, ela tem que fazer muita coisa errada, sim ou não? Agora imagine 6.000. Essa pessoa merecia o amor de Jesus? Não. Não mereceu o amor de Jesus. Como eu falei anteriormente, todo ser humano ele é pecador. Conforme o tempo vai passando, ele comete erros, seu não. Mas Jesus fez questão
de ir atrás de um endemoniado. Porque para Jesus, você é importante. Aquele Gezareno é importante. Jesus ama pessoas. O centro de toda adoração é o nosso Senhor. O centro do Evangelho é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o alvo do amor foi eu e você. Foi eu e você. Quando eu entendo isso, o meu padrão sobe aqui, ó. Sobe aqui. E eu tô falando sobre tudo, tá? Mas como eu já trabalhei com muitos jovens, tanto meninos quanto meninas, a gente consegue enxergar quando a pessoa não se ama, quando ela não se sente importante, quando ela começa a aceitar a migalha dos outros, quando ela começa a ser pisoteada pelos outros e tá tudo bem. Não está tudo bem. Não está. Porque se Jesus te trata como princesa, se Jesus te trata como príncipe, você não deve aceitar a migalha de ninguém. Não deve. Não deve. Um momento que se perde pode estragar a sua vida, da adolescência para a juventude e, consequentemente, para a sua vida adulta. Jesus me ama, cara. Jesus me acha importante. E Jesus foi à cruz por causa de você. Por causa de você. E aí que nós vamos ler o que está escrito em João capítulo 18, versículo 39. Gente, vocês gostam de ler Bíblia? Sim ou não? Sim. Eu achei esse sim aí um pouco baixo. João 18, 39. João capítulo 18, versículo 39 diz o seguinte: mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Isso é Pilatos falando. E todos gritaram novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Barrabás era o quê? Salteador. Perfeito. Vamos se pôr de pé? Eu vou subir aqui porque, como vocês ficarem em pé... Deixa eu pegar meu óculos, né? Pra enxergar vocês. Barrabás era o quê? Salteador. Barrabás era o quê? Salteador. Diante da Bíblia nós temos vários simbolismos. Uma coisa que é literal, às vezes pode ser simbólica. Amém? Assim como a arte que foi levantada no Antigo Testamento, quando o povo foi abrasado, né, com serpentes, né, no Antigo Testamento, eles começaram a desfalecer por causa de uma ira da parte de Deus. Uma arte foi levantada e essa arte tinha uma serpente de bronze. E toda pessoa que olhava para essa arte, ela era curada das picadas das serpentes abrasadoras. Então, assim como essa arte foi levantada, a serpente de bronze no Antigo Testamento, para salvar o povo de Israel, Jesus foi levantado na cruz para salvar a nós. Então, você consegue perceber que é um simbolismo? Quem conseguiu perceber? É um simbolismo. Amém? Diante da Bíblia nós temos vários simbolismos e tudo faz sentido. Nada, nenhuma vírgula, nenhum tio é colocado dentro da Bíblia sem que não haja um significado. Amém? Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Ó. Aqui para mim. Barrabás é o nome aramaico que tem o significado Bar-Abas. Bar-Abas. Que significa filho do pai. Filho do pai. Bar-Abas significa filho do pai. Então, nesta ocasião, nós percebemos que o texto está falando. Toda aquela época é soltado um ladrão, um salteador,
que ele estava lá, né, cometeu algum crime, etc. Então foi posto de maneira pública o que os judeus queriam soltar. Se era Barrabás ou Jesus. Então ficou aqui diante do público, o público falou, né, o que eles queriam. Solta Barrabás. Só que a cruz foi feita para quem? Para Barrabás. Não foi feita para Jesus. Jesus foi um imprevisto. Barrabás, ele seria crucificado, provavelmente. Então, antes de haver uma crucificação, é feito as cruzes, porque havia vários criminosos naquele tempo. Então, as cruzes eram pré-feitas para que os criminosos fossem mortos de maneira pública, para que ninguém cometesse mais crimes. Vocês estão conseguindo entender? Estou dando uma aula histórica para vocês. Então, a cruz de Jesus foi feita para Barrabás. Perfeito. Jesus assume a cruz de quem? Barrabás. Perfeito. E o que significa Barrabás? Filho do Pai. Quem é filho do Pai? Barrabás. E aqui, tem algum filho do Pai? Sim. Quem é filho do Pai, levanta a mão. O que nós entendemos? Jesus assumiu a minha cruz. Todos os seus pecados eram para vocês pagarem. No Antigo Testamento, todo pecado tinha sua punição. E Jesus fala, eu assumo esse BO. Eu assumo o erro que ela fez. Eu quero perdoá-la. Todos os erros que ela fez. Todas as vezes que ela se achou insuficiente. Todas as vezes que eu não me achei o cara. Toda vez que eu ofendi alguém. Jesus assume uma cruz que não era dele. Peço que se afastem numa distância de um braço. Se não for possível de lateral, vai um pouco mais para trás. Numa distância de um braço. Isso. A palavra de Deus diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Vocês conseguiram? Está numa distância de um braço? Se não tiver, pode ir um pouco mais para trás, tá? Que nós vamos fazer uma dinâmica. A dinâmica é o seguinte, vocês vão manter os seus braços assim, os dois lados. Pode levantar. Até o máximo que você puder. Se alguém tiver algum problema de bucite, alguma coisa, vai só até onde você puder. Ninguém quer ninguém ferido aqui. Levanta assim, ó. Na altura do ombro, tá? Não pode ser assim, ó. Na altura do ombro. Tá. Se alguém tiver alguma limitação, não tem problema, tá? As irmãs ajudam aqui. A gente vai conseguir fazer essa dinâmica. Olha aqui para mim. Jesus ficou horas assim. Segura aí. Tá doendo sim ou não? Só mais alguns segundos. Segura. Tá doendo? Repete comigo, Senhor. Obrigado. Por sentir a minha dor. Por me fazer importante. Indo até a cruz. Mesmo sem eu merecer. Senhor, obrigado. Porque tu sacrificaste por mim. Obrigado, Jesus. Eu te amo, Jesus. Obrigado por me amar. Obrigado por me amar. Pode baixar o braço.
Olha aqui para mim. Quero que venha aqui na frente. Toda pessoa que teve ansiedade crônica essa semana, ficou ansiosa ao ponto de não dormir, Deus está pedindo para eu trazer à frente. Segundo tipo de pessoa. Todo e qualquer tipo de pessoa que tem problema com os pais. Por favor. Por favor. Eu tive problema com os pais, tá? Tô falando isso porque eu passei por isso. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Você obedece o meu comando. Xaradarabacataraba, xaradaraba. Alarabacataraba, xerenerabacatararaba, xaradarabacatararaba, xaradaraba. Xerenerabacatararaba, xarenerabacataraba, xaradarabacatararaba. Se posiciona aqui na frente. Toda aquela pessoa que tem complexo, pode vir aqui na frente, que se sente insuficiente, que não se acha nada. Pode vir. Deus está me revelando. Feche seus olhos, comece a orar, por favor. Feche seus olhos, comece a orar, por favor. Eu não vou acusar ninguém, mas comece a orar, Deus está me mostrando aqui. Comece a orar por todo o trauma de abuso. Comece a orar, comece a orar. Xerenarabacatarabachê. Aleluia, Jesus. Querido Deus e Pai, feche seus olhos. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Jesus, por essa ministração, Pai. Traz cura aos nossos corações. Traz cura aos nossos corações. Traz cura aos nossos corações, Jesus. Jesus nos mostra o caminho, Pai. Nos mostra o caminho, Jesus. Perdoa as nossas transgressões, Jesus. Perdoa todas as nossas atitudes mais. Perdoa todo qualquer tipo de distúrbio, Senhor. Todo trauma, Pai. Todo qualquer tipo de abuso, Pai, que nós tivemos. Seja ele emocional, moral, familiar. Senhor, limpa os nossos corações, Jesus. Nós queremos sair daqui outras pessoas, Pai. Nós queremos sair daqui outras pessoas, Pai. Tira todo o complexo de inferioridade, Jesus. Todo qualquer tipo de complexo de inferioridade, Pai. Cura o meu coração, Jesus. Cura o meu coração, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, que eu possa sair daqui trazendo uma nova pessoa, Jesus. Que eu possa mostrar para as pessoas o que Jesus fez em mim. O que Jesus me curou. Aquilo que Ele fez. Que a partir de hoje, que aconteça uma nova história em minha vida. Que a partir de hoje, Jesus, eu tenha em mente que eu sou importante. Independente do que as pessoas falam de mim. Independente do que a circunstância fala sobre mim. Independente, Senhor, de tudo aquilo que profetizaram coisas. Se falaram que você não prestava nada, você presta. Se falaram que você não iria ser nada, eu sinto muito lhe dizer, porque em Deus você é importante. Porque em Deus há propósito de vida. Jesus foi à cruz, foi para te salvar. Jesus foi à cruz, foi para te transformar. Sara os nossos corações, Jesus.
Pai, que o Senhor toque no coração dos pais que estão em casa. Senhor, transforma eles, Jesus. Atende todas as orações que falaram, Senhor, já não aguento mais. Eu estou cansado de brigar em casa. Eu estou cansado de aqui não ser um refúgio. Eu estou cansado de ter uma guerra. Cura, Pai, a guerra individual do meu coração. Me aponta para o meu propósito de vida, Jesus. Eu te amo muito, você não sabe o quanto eu te amo. O Senhor dos céus e a terra. Eu te amo, eu te amo. Eu te entender assim, longe de todo mundo. Longe dos detalhes da vida, longe dos problemas. Longe da escola, longe da família. Eu quero te conhecer, eu te amo. Eu te trouxe, eu te trouxe. Guarda comigo no chão. Rapidinho, vou já subir. Assim diz o Senhor, minha filha, eu sinto a tua dor, minha filha. Eu sinto todas as vezes que tu falou pra mim, meu Deus, eu já não aguento mais sentir dor. Eu já não aguento mais as pessoas desacreditando de mim. Eu já não aguento mais as pessoas brigando comigo, tu disseste para mim. Senhor, tu não me ouve. Será que eu não consigo mais te ouvir? Tu disseste. Sabe que eu vim aqui apenas te confirmar que eu estava lá. Eu te amo e nunca vou te abandonar. Nem nos momentos que tu fizeste coisas erradas. Eu estava lá, minha filha, observando tudo e te protegendo de todo mal. Assim diz o Senhor. Te apega em mim que tu verás o que eu farei na tua vida. Assim diz o Senhor. Vago. Esse é um momento de cura, amigos. Jesus está aqui, cara. Pode confessar os seus pecados. Oi. Pode confessar os seus pecados. Tudo aquilo de mal que tu já cometeu. Oi. Tudo aquilo. Oi. Oi, som. Oi. Oi, som. Tudo aquilo que você cometeu. Jesus te trouxe aqui para te perdoar, cara. Você vai sair daqui outra pessoa.
Jesus está querendo perdoar. Jesus está querendo perdoar. Peça perdão de Deus, cara. Assim diz o Senhor, estou te dando dons, minha filha. A partir de hoje trarei habilidades que tu não tinha. A partir de hoje, a tua vida vai ser diferente. Porque tu foste sincero comigo. Porque apesar dos apesares, tu nunca mentiu para mim. Porque apesar dos apesares, eu sempre te amei. Em todas as vezes que mesmo você não conseguindo me enxergar, eu estava lá. Minha filha, eu venho apenas confirmar aquilo que tu disseste, Senhor, o Senhor não falará comigo. Eu vim aqui apenas confirmar que eu te amo, minha filha. E que eu tenho muito mais para ti. Há uma nova história na tua vida a partir de hoje, assim diz o Senhor. Não porque você é bom, mas porque eu te amo. Eu escolhi te amar independente do que tu tenha feito, assim diz o Senhor. Querido Deus e Pai, nós te apresentamos, Pai, este culto, Jesus. Jesus, faz o que o Senhor quiser aí. Espírito Santo, fique à vontade. Eu entrego tudo em tuas mãos agora, Jesus. Eu entrego em tudo em tuas mãos. Deus está me mostrando um avião, cara. Porque futuramente, Deus mandou te dizer que é para te preparar. Porque Deus tem planos para a tua vida. Você irá me ministrar para muitas adolescentes. Deus me mostrava várias adolescentes assim, uma atrás da outra. Porque tu fala, Senhor, eu quero ser usada. Senhor, eu entrego minha vida para ti. E aqui vai a resposta de Deus para a tua vida. Eu vou te usar, minha filha, como ninguém te usou. Eu acredito em ti mesmo que ninguém acredite. Eu acredito em você, assim diz o Senhor. Prepara-te, minha filha, porque há o melhor de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, peça para a vida. Jesus, eu te agradeço, Jesus, por mais este culto abençoado. Cura os nossos corações. Crava em nossos corações tudo que nós aprendemos aqui hoje. Senhor, que a partir de hoje há uma nova história para te adorar, para te exaltar, para proclamar o teu evangelho. Senhor, nós cremos que o Senhor expulsou todo espírito maligno, todo tormento do coração, todo tormento da mente, todo espírito maligno, se ainda estiver aqui, sai! Em nome de Jesus! Bate retirada daqui! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Que Jesus abençoe este culto. Que Jesus abençoe esse Aviva-nos.